Bom dia! No nosso trabalho de ética e legislação, vamos falar sobre transfusão de sangue versus testemunhas de Jeová. Nosso trabalho é composto pelo Daniel, José Carlos e Sara. Nós usamos aqui o artigo 5º da Constituição Brasileira, que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Coloquei os que eu achei mais importantes para este trabalho. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. Então, a liberdade de consciência e de crença não pode ser violável. E qual é a crença dos testemunhas de Jeová? Essas informações foram retiradas do site oficial www.jw.org, porque nós tentamos de diversas maneiras e não conseguimos uma entrevista ou respostas às nossas perguntas, nem por WhatsApp, eles não dão entrevistas. Então, tiramos do site. Eles mesmos nos orientaram a buscar essas respostas no site. Então, diz aqui, no site deles: por que os testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue? Estabelecemos que a Bíblia exige o seguinte: um humano não deve sustentar a sua vida com o sangue de outra criatura. Gênesis 9, 3, 4. Quando se tira a vida de um animal, o sangue que representa tal vida deve ser derramado, sendo devolvido ao dador da vida. Levítico 17, 13 e 14. E, conforme decretado pelo Concílio Apostólico, os cristãos devem abster-se do sangue, o que se aplica tanto ao sangue humano quanto ao sangue animal. Atos 15, 28 e 29. Então, nós, os testemunhas de Jeová, evitamos tomar sangue por qualquer via, não só em obediência a Deus, mas também em respeito a Ele como dador da vida. Os médicos sabem que uma pessoa pode ser alimentada pela boca ou intravenosamente, o que se aplica à questão de abster-se do sangue. Então, eles entendem que o sangue intravenoso é uma alimentação. Então, mesma coisa que eles estivessem comendo o sangue de um animal. Então, eles acreditam que seja isso, uma alimentação. Aí algumas pessoas podem falar: nossa, mas eles estão se suicidando, é um suicídio. Ou é um direito de morrer, recusar uma transfusão de sangue. Eles acreditam que suicídio é tentar tirar a própria vida, é uma tentativa de autodestruição. Mas qualquer pessoa que esteja, mesmo de leve, familiarizada com as crenças e práticas dos testemunhas de Jeová, pode saber que eles não tentam autodestruir-se. Embora recusem as transfusões de sangue, eles acolhem a assistência médica alternativa. Então, eles acreditam que eles não estão tentando autodestruir-se, eles estão tentando uma alternativa para essa transfusão, para essa necessidade. Em geral, a recusa de cuidados médicos não equivale a suicídio. As testemunhas de Jeová procuram assistência médica, mas recusam somente uma faceta dos cuidados médicos. A recusa dos cuidados médicos ou parte deles não é um crime cometido contra si mesmo, por um ato evidente do indivíduo de destruir-se, como é o suicídio. As testemunhas de Jeová acham que, caso morram por causa da sua recusa de receber uma transfusão de sangue, morrem devido às suas crenças, quase que da mesma forma que os primitivos mártires religiosos o fizeram há séculos atrás. Então, para eles, se isto é um suicídio médico passivo, há vários médicos na assistência, agora mesmo, que fumam cigarros. Isso provavelmente constitui também um suicídio igualmente passivo. Será que vocês vão falar de anemia de novo? Acho que vão falar de novo dessa anemia. Não é possível. Acho que deve ser outra coisa, não é possível. Não vou acreditar que seja outra coisa. Bom dia. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, doutor.
Senhor Daniel, dona Sara, eu sou o médico Carlos. A filha de vocês chegou no pronto-socorro com a crise de dor, né? Foi feita algumas medicações, só que a gente não sabia o que ocasionava essa crise de dor dela e foi feito alguns exames, né? Que estão aqui. Infelizmente, a filha de vocês foi acusada com anemia falciforme. Infelizmente, não poderia dar essa notícia para vocês, mas infelizmente a filha de vocês vai ter que ficar internada para receber cuidados maiores. Não sei se vocês sabem, mas a anemia falciforme é um distúrbio hereditário em que os glóbulos vermelhos assumem o formato de foice, né? É como se fosse uma manga, falando bruscamente assim, em termos leigos, como se fosse uma manga e as células dela começam a murchar. É como se fosse uma manga desidratada, ela está desidratada. Então ela tem que ficar internada para receber uma transfusão sanguínea. É o único tratamento que é adequado para o caso dela. Infelizmente eu não queria dar essa notícia para vocês, porque está obstruindo o fluxo sanguíneo dela. Por isso que ela está com muita dor. Então ela precisa receber as hemácias. Entendeu? Então a necessidade da internação dela e a necessidade dessa transfusão de sangue. Infelizmente, transfusão de sangue a gente não pode aceitar. Vai contra os nossos princípios éticos religiosos, porque a gente acompanha muito a Bíblia. Lá fala, tanto em Gênesis, Levítico e em outros salmos da Bíblia, que fala do sangue que é retirado do paciente, de outras pessoas, não é se dado por outro, porque a vida de uma pessoa, a gente acredita que no sangue da pessoa tem a vida. Então eu não quero que a nossa filha toma a vida de outra pessoa para sobreviver. E depois eu não gostei dessa... Pode não ser uma pessoa pura. Como que a gente vai saber se o sangue está a vida de uma pessoa pura? E aí minha filha vai carregar o fardo de uma impureza pro resto da vida dela. Vai ser apontada a vida inteira dela na igreja, a nossa família vai ser apontada por causa de uma impureza, por causa de uma coisa que com certeza tem tratamento. Deve ter um outro tratamento. A nossa filha, doutor, é promessa de Deus na nossa vida. Tem outro tratamento? Sim, com certeza tem. O senhor que não deve estar sabendo fazer o tratamento correto. Dona Sara, seu Daniel, eu respeito a opinião de vocês, a religião de vocês, eu respeito a religião de vocês. Mas a Esther, neste momento, há necessidade da internação dela e há necessidade da transfusão de sangue. Não. Entendeu? Porque é os glóbulos vermelhos dela que estão sofrendo, tá murchando. Então, como eu falei para vocês, é como se fosse uma manga. Não tem outra causa. Não tem outro tratamento. É só a transfusão de sangue. Medicada, ela já foi para tirar essa crise de dor. Aí, provavelmente, se a transfusão não fizer efeito, ela pode até precisar de uma transplante de medula óssea. Ainda tem essa possibilidade da transfusão de sangue também. Então, como que me fala Mas que é só a isso? qualquer médico, qualquer hospital que vocês forem, qualquer especialista, vão dar esse diagnóstico para vocês. Discordo. Entendeu? Então a Esther vocês vão deixar a Esther falecer? Não é questão de a gente deixar ela falecer, é que vai contra os nossos princípios. A gente cresceu, foi educado desse jeito, a gente quer passar essa educação, nunca tivemos problema. Aí a gente chega num hospital grande, cheio de tecnologia, cheio de medicamento, cheio de máquina, vem falar que o único jeito é só a transfusão de sangue. Não, doutor, mas eu discordo a filha disso. de vocês, ela passou pela triagem, ela foi atendida, foi medicada, não sabia a causa da dor, as crises dela de dor. Foi feito os exames, todos os exames, e foi acusada anemia falciforme. Eu já expliquei para vocês o que é. Há necessidade da internação dela e há necessidade dessa transfusão. Até vocês mesmos podem fazer os testes. Essa transfusão, essa bolsa de sangue que vai ser infundida nela, vai ter todos os testes, todos os exames, vai ser compacta com o tipo sanguíneo dela. Até vocês mesmos podem passar por esse processo e transfundir para a criança. Agora a Esther vai passar por esse processo todo, vocês vão deixar ela morrer? Sem passar por esse processo, sem dar uma chance de vida a ela? Ela não vai morrer. Eu queria um tempinho pra gente conversar aqui, a gente chegar numa conclusão, não se precipitar também, porque a gente acha que ela tem parente na família que é médico, eu também conheço alguns médicos renomados também. Na igreja temos Da médicos. igreja também, ele pode auxiliar a gente também com esse caso. Mas qualquer especialista vai dar o mesmo diagnóstico. E qualquer especialista vai dar o mesmo tratamento. Não há outra possibilidade. Tem que ter. Não tem outro tratamento para anemia falciforme. Ou é transfusão de sangue,
ou se a transfusão de sangue não surgir efeito, é transplante de medula óssea. Doutor, nós só viemos aqui para aliviar a dor da nossa filha. Nós somos os responsáveis legais por ela. Então, por é isso, a gente que responde. é por isso que está sendo conversado com vocês. Vocês respondem pela vida da Esther. Não é o doutor Entendeu? que responde pela vida dela, somos nós que somos Não, os mas pais. tá aqui os exames. Tá bom. A causa tá aqui. Ela tá com a patologia. E tem que ser tratada. Não, E vocês tem são outro responsáveis pela vida dela. Vocês vão deixar ela ir a óbito, a falecer? Não vai morrer. A gente E não essas sabe, crises de não dor, vai ficar constante? Não, Tem não. medicamento. Deve ter alguma coisa, Nós algum vamos jeito. conversar e a gente tem um médico da família também, que respeita a nossa opinião quanto à transfusão de sangue, e a gente dá um parecer pro doutor. Eu posso ver os Eu vou dar os exames? exames pra vocês, vocês conversam, qualquer coisa pode me chamar. Dá Obrigada, licença. doutor. O que você acha? Acho que é legal conversar com ele, né? Com outro médico lá comigo. Amor, mas já é o terceiro médico que fala que precisa da transfusão. A Esther tá cada vez pior, amor. Não, mas Cada ela vez vai ficar pior. melhor. A gente já passou isso mais 2 vezes. Essa terceira vez ela vai passar de novo. Ela vai se curar, ela Tá vai cada ficar dia bem. pior, Não, amor. ela tá ficando Vamos, melhor. vamos aceitar a transfusão. A Não. gente vai garantir a vida da nossa filha. E ela vai crescer como? Ela vai crescer com isso na cabeça dela, receber um sangue que impuro no meu corpo. Vai correr na veia dela e falar, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Como que vai ser o tratamento dela? Não, é melhor a gente procurar aproveitar, já que ele saiu, a gente tá meio alterado, a gente vai conversar com o médico de lá pra ver o que ele acha. Mais fácil. Então vamos. Gente, nós fizemos uma encenação com base num caso verídico, mas foi uma encenação. Ocorreu um caso semelhante. Uma menina, filha de um casal testemunha de Jeová, precisava de transfusão de sangue. E a família, além de ser testemunha de Jeová, tinha um médico da família que cuidava também da menina, que também era testemunha de Jeová. Então, eles foram protelando a transfusão sanguínea que ela precisava, e em 93 a menina veio a óbito. Eles foram indiciados legalmente, a princípio só o pai e a mãe, depois o médico da família também foi indiciado, porque ele sabia do tratamento que ela precisava e ele ajudou a não haver o tratamento de transfusão. Os 3 foram indiciados e por 3 votos a 2, eles foram condenados em 2010 ao júri popular. Nós não conseguimos a resposta do que houve no júri popular e nem se já foi julgado no júri popular. Não sabemos disso. Sigilo. Provavelmente correu sobre sigilo de justiça. É muito complicado porque a gente entende a família, a gente entende a crença, a religião de cada um, a fé dos pais, do médico, talvez até da menina. Mas era um risco de morte que estava tendo e meio que pagaram pra ver e infelizmente a menina realmente veio a falecer. Vocês querem completar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Oi, olá, meu nome é Luciana Munhoz. Eu sou a Thais Maia e nós somos as Bioéticas e o nosso canal é voltado para a esfera da saúde e do direito. Hoje nós vamos falar sobre transfusão de sangue e testemunhas de Jeová. Primeiro a gente tem que entender que existe um conflito aqui. Existe a crença religiosa das testemunhas de Jeová, que é um direito, e o direito dos profissionais de saúde de zelar pela vida do ser humano e a saúde. E acima desses existe o princípio fundamental da dignidade humana. E é interessante também a gente comentar como que vai ser a nossa visão aqui sobre o que nós vamos comentar. O nosso recorte é para casos de urgência e emergência em que há risco de vida, né? Porque a gente já sabe que existem hoje alternativas sintéticas e que devem ser levadas em consideração para se evitar ao máximo uma situação em que o testemunho de Jeová se veja ali com uma indicação de transfusão de sangue e esteja colocado nesse conflito que a Luciana colocou. Então, se por um lado tem a autonomia da testemunha de Jeová, da crença religiosa, por outro lado existe a autonomia do profissional de saúde em zelar e cuidar da vida do ser humano. E a gente tem que dizer aqui que todos os profissionais de saúde, eles devem pautar a sua atuação nas normativas éticas e legais que estão vigentes no momento.
E esse conflito que a gente está tratando aqui, ele chama muita atenção da sociedade, do judiciário, porque ele envolve dois direitos fundamentais, que são o direito à vida e o direito à liberdade de crença. Esses dois direitos se encontram no extenso rol do artigo 5º da Constituição de 1988. E a gente já percebe aí diversos, não só o conflito no âmbito da bioética, mas do biodireito e várias decisões judiciais relativas a esses casos. E como é que tem ocorrido os julgamentos atualmente? As testemunhas de Jeová, elas alegam, e aí eu vou ler certinho pra gente ter aqui. Eles alegam a liberdade de crença e de consciência, o direito à intimidade e privacidade, os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana, além dos riscos inerentes à transfusão de sangue. E como tem sido o posicionamento das cortes, inclusive do Supremo Tribunal Federal? Eles têm se apoiado no fato de que a vida seria um bem maior, e por isso ela estaria acima do princípio da liberdade de crença religiosa. Entretanto, já existe hoje em dia um parecer, inclusive do Luiz Roberto Barroso, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que entende que ao você fazer uma transfusão de sangue sem o consentimento da pessoa, você estaria sim afetando o direito à saúde dessa pessoa, porque você não estaria respeitando o princípio fundamental da dignidade humana. Então a gente já tem esses dois posicionamentos, a gente tem efetivamente esse duelo dentro das nossas cortes. Esse posicionamento do Barroso é extremamente interessante e já tem sido utilizado para fundamentar decisões que consagram o direito à autonomia do paciente. Lembrando que o princípio da autonomia é um princípio da bioética que a gente já conversou com vocês. Entretanto, no âmbito jurídico, esse movimento ele ainda é um tanto recente. E como a Luciana falou, a maioria das jurisprudências que a gente encontra, na verdade, consagram o direito à vida em relação ao direito à liberdade de crença. E aí a gente tem que pontuar aqui com vocês que essas decisões que consagram mais o direito à vida, elas são baseadas na Resolução 1021 de 1980 do Conselho Federal de Medicina, que fala especificamente que deve ocorrer a transfusão de sangue no caso de riscos de vida, ainda que o paciente se negue a isso. É isso, gente. A gente sabe que esse assunto ele é muito conflituoso, mas a gente quis trazer aqui para vocês, especialmente para ouvir o lado de vocês. Se você... Oi, meu nome é Luciana Munhoz e esse é o Migalhas Bioéticas, em que a gente conversa sobre a bioética e o biodireito. Hoje eu quis trazer para vocês um pouco de uma perspectiva da bioética e do biodireito sobre um assunto que a gente sempre vê na mídia, que é quando uma liminar autoriza a transfusão de sangue numa testemunha de Jeová. Nesse caso, era um bebê de 28 semanas, então ele nasceu prematuro, e o relatório médico apontava que ele necessitava essa transfusão de sangue para sobreviver. O juiz então decidiu, favorável à maternidade que entrou contra os pais, que fizesse essa transfusão de sangue, porque o juiz entendeu que o direito à vida estava acima da liberdade religiosa. Eu não quis trazer para vocês muito o debate em si sobre o duelo de princípios, porque a gente já falou sobre isso lá no Bioéticas, vai lá conferir o nosso vídeo sobre esse assunto e que é muito interessante, mas eu quis trazer para vocês, na verdade, o fato de ser um menor de idade e como se expressa a autonomia quando a pessoa não tem capacidade de expressá-la efetivamente. Dentro da bioética clínica, a gente tem modelos de decisão substituta que vêm então expressar essa autonomia. O primeiro modelo é o modelo do julgamento substituto, em que alguém vai decidir pela outra pessoa, ou seja, você aponta alguém que vai decidir por você e a gente tem como expressão disso o mandato duradouro. Esse mandato vai determinar então que a pessoa decida como se fosse a outra pessoa. O grande problema desse modelo é que quem expressa autonomia não foi a pessoa que apontou outra pessoa, mas sim quem vai decidir por uma outra pessoa. O segundo modelo é o modelo da pura autonomia, em que a pessoa já sabia o que ela queria, então ela fez um testamento vital, ou ela pediu para o médico dela colocar no prontuário o que ela quer como tratamento clínico ou o que ela não quer como tratamento clínico. O grande problema desse modelo, na verdade, é que essa pessoa já teve autonomia, então em algum momento ela decidiu por ela mesma e aí os médicos vão apenas seguir decisões tomadas passadas quando a pessoa já não tem mais autonomia para decidir por si.
E quando a pessoa nunca teve autonomia, quando ela não tem capacidade de decidir, ela nunca teve, como foi o caso desse bebê de 28 semanas, né? Ele nunca teve autonomia. Aqui a gente tem um modelo do melhor interesse, em que você vai aplicar conjuntamente um outro princípio, que é o princípio da beneficência e da não maleficência, que são princípios da bioética. Lembra de ir lá conferir, a gente também já falou sobre isso. Mas nesse caso, então, o intuito é maximizar os benefícios e diminuir os riscos. O grande problema é o que significa maximizar esses benefícios, né? Para os pais, maximizar o benefício seria não fazer a transfusão de sangue. E para a maternidade, maximizar os benefícios seria fazer a transfusão de sangue. E aí que fica o grande duelo. O que seria maximizar esses benefícios, na verdade? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham. E agora, o que diz o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem? Peguei também os pontos mais semelhantes e mais importantes para este caso. Em princípios fundamentais, diz que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. E o profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. Então, neste caso de transfusão de sangue, de risco iminente à vida e de respeitar a qualidade de vida da pessoa e da família, como que fica o nosso posicionamento? Como que é o nosso posicionamento? É a favor da vida? É a favor do direito da pessoa, da liberdade de crença, do que pensam, de como agem, do que acreditam essas pessoas? Como que nós devemos nos portar? Em direitos diz que artigo 1º, o direito do profissional de enfermagem é exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Então, assim, exercer a enfermagem com liberdade e autonomia. Se eu sou o profissional de enfermagem que sou testemunha de Jeová e eu sou contra a transfusão de sangue, eu vou ter autonomia para não fazer essa transfusão? Se eu não sou paciente, eu sou profissional. Eu tenho autonomia para me negar? Outra pessoa vai fazer no meu lugar? Como que vai funcionar isso? Em responsabilidades e deveres temos. Artigo 6º. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, temos que fundamentar as nossas relações na posição ideológica da pessoa, na diversidade, nas crenças, no respeito com o próximo. Como que fica? O que nós devemos fazer neste caso? Em proibições, nós também temos o artigo 26, que é uma proibição, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Eu sou a profissional testemunha de Jeová, só tem eu para fazer aquela transfusão. E eu vou negar a transfusão, e se a pessoa morrer porque eu me neguei? E em disposições gerais, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, no caso, o COFEM. Colocamos também aqui a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1021 de 1980. Essa resolução adota os fundamentos do parecer do processo do Conselho Federal de Medicina, número 21 de 1980, com interpretação autêntica dos dispositivos deontológicos referente à recusa em permitir a transfusão de sangue em casos de iminente perigo de vida. É bem extenso, vamos colocar apenas a conclusão. Conclusão. Em caso de haver recusa em permitir a transfusão de sangue, o médico, obedecendo ao seu código de ética médica, deverá observar a seguinte conduta. 1. Se não houver iminente perigo de vida, não corre o risco de morrer, o médico respeitará a vontade do paciente ou dos seus responsáveis. Segundo, se houver iminente perigo de vida, se a pessoa corre o risco de vida, o médico praticará a transfusão de sangue independentemente do consentimento do paciente ou dos seus responsáveis. Isso é o que está no Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética deles.
Oi, gente, eu sou a Sara. Se você gostou do meu vídeo, dá um like. Para Esther, infelizmente, ela está com anemia falciforme. Uma notícia que eu não gostaria de dar para você. Caramba, agora que eu tava